Boa tarde. Seu nome completo? Priscila do Ailimbe Pereira. A senhora é brasileira? Seu estado civil, dona Priscila? Brasileira solteira. Solteira? Sua profissão? Administradora. O seu endereço, por favor? Rua K, quadra 21, número 9, Parque Atenas, São Luís, Maranhão. Ok. Me diga uma coisa, a senhora é representante da requerida aqui no estado? Sim. E quantos postos a senhora tem conveniados nessas condições assemelhadas à da requerida, da requerente? Nenhum. Nenhum? Com problemas Não. judiciais? Não. Questão contratos assemelhados. Não. Sim. Contratos assemelhados de 20 anos, você diz? Não. Eu falo contratos assemelhados. Eu tenho mais de... No Maranhão, eu cuido da metade do Maranhão, mais de 90. Mais de 90. Isso. Em todos eles estabelece uma galonagem mínima de álcool, Diesel e gasolina. Sim. Desses três combustíveis? Sim. Em todos? Sim. Me diga uma coisa, e por que no contrato dele não tem o diesel? Assim, nós temos duas maneiras. A gente tem posto de cidade e posto de rodovia. Posto de rodovia, a gente tem uma proporção maior de diesel. Posto de cidade, maior de gasolina. Uhum. Então, quando se faz o contrato, o cliente, de acordo com o ponto, ele indica quanto mais ou menos ele vai consumir do combustível. Então, muito provavelmente, à época, eles indicaram que seria consumo de gasolina. Por estar um posto na cidade, na melhor localização da cidade. Há quanto tempo a senhora trabalha nessa empresa? Há 9 anos. 9 anos. Nesses 9 anos que a senhora conhece o mercado, o consumo de gasolina, ele mantém-se estável? Não. Aumenta. Aumentou? Sim. E o de álcool? Aqui no estado diminuiu. Diminuiu? Sim, pela disparidade. E o de diesel? Você fala no estado inteiro ou na capital? Na capital. Na capital, diminuiu. Aumentou por conta das quantidades de carro. A quantidade de carro. Então, tá bom. Então, o combustível, gasolina e diesel aumentaram nos 9 anos e o álcool diminuiu. Pela disparidade, sim. Eu não perguntei as Sim. razões, eu perguntei se diminuiu. Sim. Diminuiu, perfeito. Então, houve uma alteração no consumo médio de álcool. Essa alteração no consumo médio do álcool, ele foi refletido nos contratos? Por exemplo, se estabelecia uma galonagem mínima, como o mercado reduziu esses contratos que estabeleciam uma litragem mínima, né, uma quantidade de litros mínima para o álcool, foi repactuado? Eles foram repactuados? Não. Por quê? Sim, geralmente quando a gente finaliza o contrato, em alguns contratos a gente tem mais 1/3 do tempo para cumprir o resto da galonagem que fica pendente. Então, a gente faz a repactuação geralmente quando finaliza o contrato. Ou seja, na repactuação, então, não se leva em consideração o consumo... O mercado. Não é alterado anualmente pela alteração de mercado. Mas ao final do contrato... Ao final do contrato... O contrato com a requerente, ela estabelece o seguinte. Ela estabeleceu primeiro 12 anos, começou em 2007, 12 anos. Quando foi em 2000, ele foi repactuado. Sim. E aí acrescentado mais 2 anos. Então, venceu em 2010. Quando foi em 2010, ele foi automaticamente repactuado. Por quê? Porque, como não havia sido atingida a galonagem, né, acrescentava mais 10% do período anterior. Então, como tinham sido 144 meses, acrescentado mais 14 meses. Estou errado? É isso mesmo? Não sei informar. Tá. A minha pergunta é, neste momento, e foi repactuado porque a galonagem não havia sido atingida, nesse momento dessa repactuação, não é levado em consideração o consumo médio do mercado? É levado em consideração... Eu fiz uma pergunta objetiva, clara e específica. Não. Né? Eu quero que a senhora me responda sim ou não. Não. Né? E por que não? Porque ele já tinha um contrato... Eu fiz uma pergunta específica. Sim. Né? Foi pactuado uma galonagem X. Uhum. Essa galonagem, ao término do contrato, não foi atingida. Por conta disso, foi estabelecida a prorrogação. Certo. A senhora me disse ainda há pouco que o álcool, no decorrer dos 9 anos que a senhora trabalha, diminuiu. Sim. Eu quero saber por que isso a empresa não leva em consideração nessa repactuação. Geralmente é solicitado pelo cliente alteração de produtos.
Provavelmente, à época, eles apenas repactuaram o volume remanescente que estava faltando do contrato. Não produtos. Apenas o volume remanescente. Provavelmente foi isso. E por que o contrato dele continua sendo prorrogado Porque não conseguiu bater a galonagem pendente. Que estava... do álcool? Não, total. A galonagem dele é a galonagem dele de Mas gasolina. total. Não, A minha pergunta, de gasolina, ele atende? Também não. E nem é do álcool? Não. Todos ainda têm volume pendente. Qual é o volume pendente da de gasolina? Eu não tenho informação agora. Mas o seu advogado Consegue. tem condições de fornecer. Sim. Tá. E a do álcool? Também não tenho informação agora. Atualizada não, mas eu consigo pegar as É? informações, sim. Só não tem essa informação. Agora não. Tá certo. Me diga uma coisa, vamos mudar de assunto, né? Galonagem está ficando chato. Vamos mudar de assunto. Os tanques do posto é de propriedade dele ou da requerida? Os tanques Os tanques do posto do cliente. do cliente. As bombas, no caso dele, no caso desse posto. Foram incomodados. Estou perguntando para si. Foram incomodados. Eu acredito que tenha sido incomodado. E para ser do cliente assim que ele finalizasse o contrato. Não há possibilidade de aquisição dessas bombas. Se há possibilidade, em negociação, sim. E a senhora sabe dizer se ele negociou essas bombas? Que eu tenha conhecimento, não. Ah, que a senhora tem conhecimento. A senhora não pode afirmar que não são Isso, dele. que eu tenha conhecimento, não. Tá. O que o contrato de exclusividade garante? Ele garante... Qual é assim, se os equipamentos não são da empresa, né? Porque eu entendo, se os equipamentos não são da empresa, qual é a vantagem que o contrato de exclusividade garante ao posto? A gente tem garantia de suprimento, Suprimento? tem crise de combustível, Sim. os clientes bandeirados são priorizados. São priorizados, o que mais? A gente tem, a gente faz entrega CIF. Então a gente faz a entrega e a responsabilidade é nossa até estar o produto dentro do tanque do cliente. Certo. E aí a gente tem a nossa marca lá exposta. Exposto. Que é uma vantagem para a empresa, né? E para o cliente, Certo. porque a gente tem Credibilidade. estudos de mercado, justamente, Certo. tem uma empresa há mais de 100 anos, Certo. e a gente consegue O que mais? trazer mais clientes O que mais? com a nossa marca. Exclusividade. Essas são as nossas Essas diferenciais três. competitivos. Essas três. Tá. Vocês fornecem para postos que não têm exclusividade? Que não tem bandeira branca. É? Uma outra, nós temos 3 canais na empresa. Um é venda varejo, que a gente atende exclusivamente. Tá. Qual é a clientes. diferença do fornecimento dos postos de bandeira branca? Eles não têm garantia de suprimentos. Não tem garantia de A gente não atende onde a gente tem clientes embandeirados, que são clientes da nossa rede, são priorizados. São priorizados perante a esses outros clientes. Sim. E assim, a gente não tem contrato, a gente não tem garantia de suprimento. A gente atende Se tiver. se der. Na região em que está o posto autor, tem algum Bandeira branca? bandeira branca que vocês fornecem? Não. No São Luís não tem nenhuma bandeira branca? Em São Luís, provavelmente, sim. Eu só não sei te informar exatamente em qual local, porque a gente atende mais de 90 postos. Eu não tenho... Não, a senhora não é obrigada. E assim... Só não é obrigada a saber tudo. Claro. Só que o que não sabe, eu posso deduzir, né? É evidente. E fora aqui, é uma outra, como eu lhe falei, eu atendo só os embandeirados. Tá. Eu não atendo os que não são embandeirados. Então, por isso eu não tenho essa informação. A senhora, para mim, aqui é empresa. Claro. Né, não é? Eu te entendo. Eu só estou explicando que são 2 mercados diferentes Perfeito. dentro da empresa. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Vocês não garantem para os não bandeira branca? Bandeira branca. Vocês não garantem a entrega no posto? A gente não entrega, não garante suprimento. Se nós tivermos produto disponível e eles aceitarem o preço que a gente tem, a gente vende. Tá. E eles vão buscar, a gente não entrega. Vocês têm outros postos com exclusividade em São Luís? Sim. Sim. Nesses postos com exclusividade, os equipamentos são de quem? Depende do contrato. Na maioria dos contratos. A maioria dos contratos é incomodado, Incomodado. inicialmente. Inicialmente, Sim. incomodado. Não é o caso dele. O caso dele, inicialmente, acho que a ESSO fez um investimento. Hoje. A ESSO fez um investimento, Hoje. até cumprir o contrato, sim. Até que eu tenha conhecimento, sim. As bombas? Não, as bombas são dele. Ele, inicialmente, acho que a ESSO fez um investimento e era incomodado com a ESSO até cumprir o contrato. Sim. E aí, hoje, eu acredito que seja do cliente, os Seja equipamentos. Pois é. Sim. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença de contrato de exclusividade entre o posto em que os equipamentos são dados incomodados e o posto em que os equipamentos são próprios? Qual
qual a diferença de Sim. suprimento? Qual a diferença de tratamento? Tem alguma outra diferença? Geralmente, quando é incomodato, a gente coloca investimento financeiro. E isso onera, basicamente, no preço final do cliente. A minha pergunta é, Não sim, entendi. mas a senhora fornece, ao fornecer o produto, O o combustível, para aquele que é incomodado, para aquele que tem equipamento próprio, tem alguma diferença? Eles são tratados da mesma forma? Você fala bandeira branca e embandeirado? Não, Ou todos embandeirados. todos embandeirados? Sim. Não. São tratados da mesma forma? Sim. São tratados da mesma forma. Me diga uma coisa, os outros postos embandeirados, é esse o termo, né? Sim. Os outros postos embandeirados, eles têm uma galonagem mínima também? Tudo. Sim. É o mesmo padrão de galonagem? Depende da área. Depende da área, depende do posto. Como é que faz para mudar esse padrão de galonagem? Porque, veja, ali na região Ponta da Areia, na região da Ponta da Areia, eu moro ali desde 1991, era um posto. Uhum. Não tinha nem posto. Depois apareceu um posto. Hoje tem 4 postos. Isso é levado em consideração? Sim. Houve algum pedido dele para mudar a galonagem? Teve um acordo, se eu não me engano, em 2012, que o cliente solicitou. E aí o acordo seria, se ele cumprisse durante 6 meses um volume X, seria automaticamente repactuado. É esse acordo que está aqui nos autos? Sim. Mas esse não fala em galonagem. O que eu tenho lá, que o nosso jurídico passou, tem. Esse acordo fala. Se ele cumprisse essa litragem mínima. Eu posso estar equivocado. Veja se você acha. Posso Pelo estar- que eu vi a parte que a gente leu lá. Posso Assim. estar equivocado, mas eu não vi. Posso estar equivocado. Não descarta essa possibilidade. Tá, ok. Mas eu não vi nenhuma referência à galonagem. Eu vi, se tiver aí esse. Vamos ver. É um acordo celebrado em 2012, não foi isso? Isso. Não, aqui o que fala é, o mais próximo diz assim, tem uma cláusula segunda, padrões mínimos de operação, o revendedor operará o posto revendedor de acordo com os padrões operacionais mínimos definidos pela distribuidora, que o vendedor declara ter recebido nesta data. É isso? Não. Tem uma parte mais embaixo que ela menciona, cumprindo 6 meses consecutivos o volume tal. E aí, Cuidado só para não tirar. Pode subir. Já tá. Foram juntados por vocês esses documentos. inclusive, você foi questionado com o cliente há um mês atrás se ele tinha cumprido ou não esse pedido da repactuado. Então, o cliente tem ciência desse ponto. Eu sei, está no contrato. A minha pergunta está no contrato. Esse de 2012. Eu tenho que trabalhar com o contrato. Doutor, é porque ela já não está mais escolhendo o contrato, aí já é a defesa. Então vai estar no. Não, eu deixei para a senhora no contrato. É porque você passou. Eu deixei para a senhora no contrato.
Exatamente no contrato, na cláusula do contrato. Os advogados têm que acostumar a fazer audiência PJE com seus notebooks. Eu posso, senhora, não há no contrato. Mas há um acordo, de 2012. A senhora tem um documento assinado pelo... Eu tenho esse documento, o jurídico não passou. Tem no meu computador, inclusive lá embaixo, se precisar mais. É assim que funciona. Não, só perguntando. Doutor, Doutora, eu queria saber... pode perguntar direto, doutor. Tá, obrigado. A senhora afirmou que existem outros postos bandeirados em contratos com galanagem. Eu quero saber se esses outros postos têm consumido álcool da companhia. Sim, Em qual quantidade? A senhora sabe dizer a média? não consigo te dizer a média, porque depende do contrato. A gente tem tanque de combustível de álcool no nosso terminal, no Porto de Itaqui. Tá. Quais são o prazo, em média, desses contratos, desses outros Em média, 5 anos. 5 anos? Isso. Existe... Novos contratos, sim. Existe algum contrato hoje na cidade de São Luís com prazo 12 anos, renováveis por mais 12 anos, renováveis por mais 12 anos, até atingir a galonagem? Nesse formato, não. Nesse formato, não. Então, nesse formato, o posto do requerente é o único na cidade de São Luís. Sim. Qual é o formato padrão? Geralmente são 60 meses, 72, 10 anos. Não tem um padrão. Depende do aporte financeiro que a gente vai dar para o Mas cliente. existe uma média. Qual é uma... A média são 60 meses. 60 meses. A senhora sabe me dizer quantas vezes o representante da requerente procurou, mesmo de forma informal, a companhia ou gerentes que fazem o atendimento para tratar dessa problemática? Eu estou nessa função há 3 meses e antes já havia sido solicitado também. A senhora sabe explicar minimamente o motivo do pleito dele não ser atendido de forma administrativa ou comercial? Hoje, o nosso jurídico entende que o contrato é válido e que ele deve permanecer. A senhora sabe dizer... Mas do ponto de vista comercial. Do ponto de vista comercial, a gente já tentou fazer alguma negociação e está aguardando a parte do jurídico. Que negociação comercial tentou fazer? A gente tentar repactuar. Como teve o acordo, se ele cumprisse os 6 meses de volume consecutivos que eu mencionei anteriormente, que ele fez em 2012, inclusive. Mas já passaram de 2012 para cá, são 5 anos. A cada 6 meses ele tem que cumprir aquele Não, acordo. teriam que ser 6 meses consecutivos do volume acordado no acordo de 2012. Não foram feitos. O senhor me permite, doutor, isso aqui está nos autos? Sim. Tá. Isso aqui, Priscila, um documento seu, que é o saldo atual da galonagem do Certo. requerente. Contratualmente, pelo consumo atual do requerente, a companhia faz algum estudo de possibilidade de resolver o contrato, de finalizar o contrato? A senhora sabe dizer se isso é feito, esse estudo lá dentro da companhia? Um estudo para finalizar, um estudo para repactuar. Ele Os tem dois, 24 milhões exatamente. de débito de volume, né? Exato. Teoricamente. Agora não tenho nenhuma posição da companhia. Ele tem um quanto de Aqui, 24 milhões 956. de De débito? litros. De litros. Ele recebeu e não pagou? Não. 24 milhões de litros a consumir. Produto de combustível que ele consome mensalmente. A gente não falou que a gente faz contrato de galonagem? Então, a gente faz galonagem mensal, volume mínimo mensal. Então, do débito do contrato dele inicial, ainda faltam 24 milhões de litros, não é isso? A senhora sabe dizer se por qual motivo a companhia vende diesel sem contrato e não vende o álcool que está no contrato? A solicitação de pedido é feita pelo cliente, num portal que ele tem a senha. Então, lá tem todos os produtos disponíveis e o cliente faz a solicitação do produto que ele deseja consumir. Então, não há exigência de contrato.
Não, tem a disponibilidade lá. O contrato está acordado com os produtos. Então vamos Mas voltar. lá tem todas as disponibilidades, inclusive álcool. Então, assim, ele não consome álcool, mas lá está disponível para ele comprar álcool Tá, no vamos- portal dele. Vou voltar à minha pergunta. Certo. O requerente adquire álcool, ou diesel, adquire diesel, que não está previsto no contrato. O requerente não adquire álcool, que está previsto no E contrato. que está disponível para ele comprar. Ok. Então, quando o requerente acessa o portal e adquire o diesel, não há exigência de contrato para a companhia. Não, está disponível para ele comprar. Qualquer Sem produto. a exigência Qualquer de- produto da NP. Sem a exigência de contrato. Senhora Priscila, a pergunta foi uma pergunta objetiva. A senhora pode até dizer, senhora, não quero responder, está Não tudo quero bem. responder. Não. A senhora não quer responder? Eu só para lhe advertir. Existe, e a senhora foi advertida, chamada pena de confesso. O que é pena de confesso? Toda vez que a senhora se recusa a responder, eu admito como verdadeira aquela afirmação. A senhora está entendendo? Então, a senhora, na verdade, ao não responder, a senhora está respondendo exatamente como ele quer atender. A senhora está entendendo? Estou entendendo. Bem, a senhora, só estou comunicando isso para a senhora saber de que isso tem uma consequência jurídica. Eu agradeço. Entendi. Só entendeu? Entendi. Sim. Eu vou admitir isto como verdadeiro. Então, a senhora realmente não quer responder? Não quero responder. Eu respondi, ele não entendeu. Então, Tá bom, então tá certo. Ah, senhora Priscila, existe diferença de preço? Existe diferença de preço para postos bandeirados e não bandeirados? existe diferença de preço, porque nós temos diferença de prazo, nós temos diferença de entrega. Então, existe diferença de preço. Ok. Hoje, qual é o maior preço para um posto? O posto que é bandeirado ou o posto que não é bandeirado? Que é bandeirado e que geralmente a gente teve investimento financeiro. Certo. E se o investimento financeiro já tiver sido quitado pelo revendedor? A gente tem que ter preço competitivo de mercado. Certo. Então, há uma diferenciação de preço e Sim. o bandeirado paga maior, é isso? Por investimento, sim. Pelo Mesmo investimento, ele tendo um contrato de exclusividade. sim. Pelo investimento, sim. Excelência, eu tô Mas certo. no caso do investimento, qual é o investimento que é feito? É investimento. Porque geralmente, quando a gente faz um contrato inicial, a gente dá aporte financeiro para o cliente, que isso onera no decorrer do contrato. Ah, ok. Eu tô satisfeito. Eu vou até dispensar